tem dois meios aí, né? Tem a questão de passar de geração em geração contando uma coisa que já foi contada dos avós, dos bisavós, aí vai aumentando e tal, tudo. E tem a questão que todos repetem a mesma coisa. Então, alguma coisa pode ser verdade, ou até tudo pode ser verdade, como a gente não tá aqui para julgar. A gente tá aqui para debater os fatos, né, e comentar sobre eles. Não é isso, Will? Isso, exatamente. E sobre essas ilhas em específico, né? As pessoas da região, elas atribuem, né, a presença desses seres encantados, né, que são seres espectrais, seres sobrenaturais, né, que dizem eles que vivem no fundo, né, o fundo entre aspas, o que seria esse fundo? No fundo do rio, né, ou seja, na ideia deles, né, na crença, nesse fundo de rio, você tem uma cidade, você tem uma civilização que tá ali debaixo. E essas pessoas vivem lá, nessa civilização. Quase uma coisa como Atlantis, né? Sim, já encontra uma coisa parecida com que tem uma ligação, né? Isso. Isso. E as pessoas que se aproximam da ilha, muitas histórias ali, aquelas pessoas que querem saber o que acontece lá, né? Porque o que se diz é que durante a noite vem luzes, vem barulhos, né? Como se fosse, inclusive, diz que pessoas estivessem dando uma festa lá na ilha, olha só. E aí as pessoas ficam curiosas, o que está acontecendo? E tem aqueles, né, que são corajosos, né? E dizem, não, vamos lá descobrir o que tem naquela ilha. Só que o que acontece muita gente diz que essas pessoas que se atreveram, né, a ir lá, desapareceram, né? E desapareceram por quê? Porque elas foram aprisionadas por esses seres. Elas foram puxadas para o fundo, né? Ficaram presas lá. Também tem a questão de pessoas que são atraídas para ir lá. Como se fosse o canto de sereia, né? Igual o canto de sereia, que sentem vontade de ir até lá. E geralmente acontece coisas que são inexplicáveis. E essas pessoas que demonstram o desejo, elas estariam a um passo de serem encantadas por esses seres que são os habitantes. Por isso que muitos daqueles que querem ir lá visitar são desencorajados a fazer isso, por causa dessas histórias. E ainda tem o caso das pessoas que se aproximam muito da ilha, né, quando estão passando de barco, né, elas podem acabar sofrendo com febre, muita febre, com delírios, tendo sonhos com personagens estranhos, né? Enfim, tudo isso como um efeito ainda dessa encantaria aí, né? Assim, eu contei aqui de forma breve o que está, assim, o que se diz, o que se divulga a respeito dessas ilhas. Inclusive, é interessante porque se você puxar, né, acho que nós vamos poder colocar a imagem aqui, né? Sim. No Google Maps, você consegue visualizar essas ilhas vistas, né, via satélite, né? E elas não estão, não foi sinalizado o nome delas, porque é só conhecido por quem é da região. Mas elas estão lá, elas estão na imagem de satélite, né? Então nós vamos colocar aí para vocês darem uma olhadinha, né, onde é que elas estão posicionadas. Sobre essas pessoas que se aproximam da ilha e tudo, e tem delírio, febre e tudo, há relatos de que elas falecem depois por conta disso. Então é algo tão forte que tem relatos também. Tinha dois moradores ali da região que eram bom de mata, caçadores e tudo, corajosos, e resolveram encarar, né, essa aventura, porque ficava só naquele disse-me-disse, fulano sumiu e tal, a gente não viu mais, e eles pegaram, né, seus barquinhos e foram até a ilha, e pisaram na ilha mesmo e adentraram. Mas isso já é a história que o povo contou. Quando passou dias e esses dois
essas duas pessoas não voltaram. E depois só o barco, né, a correnteza trouxe. Quem conta a história, né, bem cético, não quis acreditar, falou que provavelmente eles poderiam ter se afogado, né? Aí foi onde os moradores lá da região falaram que não, porque a correnteza trouxe os barcos, né, flutuando por cima. Então, eles realmente foram para algum lugar e não foram vistos mais, entendeu? Então, assim, são alguns relatos aí que a gente pôde ver. Tem mais algum relato assim pra gente, que a gente possa aprofundar ainda mais pra trazer curiosidade aí pro pessoal? Bom, no caso vale destacar que o relato, né, que o Geco trouxe aí, ele está presente no livro Visagens e Assombrações de Belém, do escritor Valci Monteiro. O Valci Monteiro, né, que já é falecido, né, eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente, né. Ele já deu uma palestra na minha escola, né. Ele, assim, só para contextualizar aí, o Valci Monteiro, ele era um escritor, ele fazia pesquisas, né, entrevistava pessoas que tinham esses relatos, dessas histórias relacionadas com folclore, né, lobisomem, Matita Pereira, essas coisas que são, inclusive, muito próprio do folclore aí do estado do Pará. Ele ia atrás dessas histórias e que eram relatos, né, e transformava isso em literatura, né? E esse livro, né, que tem esse capítulo, né, dedicado às Ilhas Encantadas do Marajó, né, e que conta essa história aí que o G trouxe. A gente pode até deixar para eles talvez um PDF aí da história, ou um link, talvez o link seja mais fácil, né, para eles ir direto para a história, que foi onde eu li, e eles vão encontrar esse episódio aí com detalhes. Esses encantados, né, eles são seres, são entidades aí sobrenaturais, mas eles não são espíritos, tá? Só para deixar claro, o que são esses encantados? Eles não são fantasmas, não são espíritos, né? Não são nada disso. Eles, na verdade, eles são entidades aí que foram encantadas, né? E que habitam o fundo das águas. E elas detêm poderes sobrenaturais, né? Deixando claro que é o que a gente leu, a gente tá comentando. A gente não tá afirmando que é mesmo, mas seguindo o relato seria esse, né? No caso, dentro da... Assim, vamos passar para o contexto religioso, das crenças, né? Sim. Dentro da região, né? Que nós temos aí a pagelança como um exemplo, né? Trabalha muito essa questão dessas entidades, né? Os encantados, né? Os pajés, eles buscam contato, buscavam, né? Os antigos pajés, eles buscavam contato com essas entidades, que era justamente para ganhar dons, né? Como para realizar curas, a clarividência, enfim. Então tem toda uma questão mística envolvida. Também é importante falar sobre que é a tua área, né? É a tua formação. E você podia até falar um pouco sobre essa pagelância. É isso o nome da palavra? Para o pessoal entender melhor o que significa. Sim, eu tenho uma formação na área de ciência de religião, mas a questão da pagelança, né, que a gente poderia aqui denominar como pagelança cabocla, não foi um objeto que, vamos dizer assim, que eu me aprofundei, né? Então, o que eu trouxe aqui é dar uma noção mais ou menos do que é, tá? No caso, caberia aí uma explicação mais aprofundada, né, de alguém que tenha uma compreensão melhor acerca disso. São entidades que estão presentes dentro desse contexto, tá? Desse contexto religioso, como fornecedora de dons, tá? Dons sobrenaturais, né? E os pajés, eles são os mediadores disso, né? Eles buscavam se apropriar desses dons para poder utilizá-los no contexto aí da comunidade, assim, do povo, né? Do qual lideravam, né? Isso, exatamente. Nessa questão, como eu falei, das pessoas que acabam tendo contato com esses encantados, né? E sofrem efeitos
desse contato. Esse contato deixa marcas, né? Uma dúvida então. Como assim eles deixavam marcas e tinham contato? Você fala assim fisicamente? Isso. É assim, pra gente dar uma explicação mais, vamos dizer assim, seja possível entender, né? Aham. O que acontece? Nas tradições amazônicas, né? Muito desses contatos aí com coisa de outro mundo, né? Extraterrestre, outra dimensão. Não, outra dimensão sim, extraterrestre não. Eu vou dizer Certo. assim que essa coisa de alienígena não entra muito nesse contexto, tá? Ah. Não é algo muito assim, comum Uhum. dentro do contexto das crenças amazônicas, né? Esse tipo de situação, né? Envolvendo seres do espaço, vamos dizer assim. Então tá mais relacionado com esses encantados, com espíritos, né? Enfim, com assombrações, aí entra, né, o que a gente conhece popularmente como fantasma, né? Eu vou deixar você seguir sua linha de raciocínio porque eu não quero te quebrar, mas daqui a pouco eu vou falar algo que vai te quebrar no meio aí. Mas conclui teu raciocínio aí. Mas, Tá certo. Mas assim, o meu raciocínio aqui ele tá em torno das marcas envolvendo o contato, né? Então, o que acontece? Então, dentro dessas tradições, geralmente, assim, o que mais ocorre é a pessoa ter febre. Febre Entendi. intensa, né? Certo. Aí, por conta da febre, você vai ter delírio, alucinação, né? Então, fisicamente, você vai ficar doente, entendeu? Entendi. E isso é fruto desse contato com alguma coisa aí que ocasionou, né, acontecer tudo isso. exatamente. Então, por quê? Porque isso daí é como se você recebesse um toque do outro lado, né? Ou então uma chamada de algo que é invisível, né? Sim. E o corpo, ele dá essa resposta numa forma de resistir a esse chamado, essa influência, entendeu? Então, Entendi. e aí, assim, só pra concluir esse raciocínio aqui, né? Os pajés, né? Eles como tem esse, vamos dizer assim, essa proximidade, essa relação com esses seres, né? Eles buscavam isso. Então eles conseguem lidar com essa questão. Então, muitas pessoas que eram acometidas por essas reações, vamos dizer assim, eram levadas aos pajés para que eles pudessem tentar identificar, né, o que estava acontecendo e conseguir dar uma solução, né, uma cura, porque realmente a pessoa, se ela não recebesse um tratamento ali, ela iria inevitavelmente iria falecer, né? Entendi. Realmente. E assim, cara. Então, foi muitos acontecimentos que aconteceu nessa ilha com várias pessoas. Tem algo assim que consegue se provar? Tem alguma coisa assim mais palpável? Olha, basicamente temos esses relatos, essas crenças, mas o que acontece é o seguinte, é que muitas das vezes é difícil fazer, vamos dizer assim, uma investigação e tal, porque essas ilhas, né, essas ilhotas, elas são de difícil acesso, né? E são lugares assim, não são explorados, né, pelo ser humano. Então é um lugar, inclusive, perigoso no sentido de que você tem animais ali, né? Tem cobra, né? Tem, enfim, vários perigos ali mesmo, biológicos, que acabam contribuindo para que uma visita até esses locais não seja viável, né? Então aí fica essas histórias, né? Essas histórias elas ficam rodeando ali, né? Porque o lugar ele já tem essa aura de mistério e o difícil acesso contribui para isso. Inclusive as pessoas que sumiram indo lá,
se você for ir numa perspectiva mais racional, né? O que pode ter acontecido?